Fala galera do primeiro ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje nós vamos falar rapidamente sobre o capítulo 13 da História 1, que fala um pouco sobre a sociedade colonial portuguesa, beleza? Então, desde mais nada, eu vou pedir para você dar um like no nosso vídeo e também deixe aí os seus comentários, beleza? Falando um pouco sobre as atividades econômicas e como vivia a sociedade no período colonial, nós já vimos que o período colonial, esse período aí que a base econômica é o engenho da cana-de-açúcar, a atividade econômica ela é basilar, né? Ela é baseada na mão de obra escrava, né? E nós temos aqui algumas das atividades econômicas que eram feitas naquela época. Primeiro, nós sabemos que a base da mão de obra era escrava, através do chamado plantation, mas o principal vetor aí econômico, o principal produto econômico era a cana-de-açúcar nesse momento. Mas nós também temos alguns produtos que também se tornaram muito importantes na balança comercial do Brasil, que era o tabaco, algodão, sal e também a aguardente. Ambos tinham o objetivo inicial da produção para atender o mercado interno. E vendo que esses produtos lá fora começaram a ter um destaque, né? Um destaque importante economicamente falando, e o tabaco, o algodão, ele passou também a ser utilizado. O tabaco, para revenda, se passou a ter uma notoriedade muito grande. O algodão, que era utilizado na produção interna de roupas para os escravos, passou também a ser exportado para fora. Nós temos o sal, que era muito importante aqui no Brasil, até que se tornou lá no século, se não me engano, século XVII, os portugueses resolveram criar o monopólio lá da venda de sal no Porto de Santos. E também nós temos a aguardente, que era muito importante na transação aí até de escravos, quando passaram a utilizar a aguardente e o tabaco também para troca de escravos na costa da África. Então, esses produtos eram produtos de suma importância no contexto econômico que o Brasil vivia. Um outro ponto que nós também temos que abordar é que, mediante a todo esse trabalho, todo esse sistema econômico que existia no Brasil, tanto na cana-de-açúcar quanto esses outros produtos, todos eles ajudaram a interiorização do Brasil, a produção desses produtos mais para o interior, tanto do Nordeste quanto também da região Norte, foram muito importantes para a descoberta de outras áreas dentro do próprio território brasileiro. E nós temos também como mão de obra nesse período, né, falando um pouco sobre a mão de obra, nós já vimos e sabemos que a principal mão de obra era a utilização da mão de obra escrava. Mas nós temos também a utilização de mão de obra indígena. Falando de indígenas, é importante nós citarmos que após a chegada dos portugueses aqui, nós temos um processo de aculturação. A colonização portuguesa no Brasil ela foi uma colonização eurocêntrica. Por que eurocêntrica? Quando os europeus chegaram aqui, eles até o termo que eles utilizavam, que se utilizava, né, até bem pouco tempo, que era o descobrimento do Brasil, tornando totalmente desprezado ou desprezível o sistema de vida que já existia aqui dos indígenas, né? Então, quando os portugueses chegaram com a ideia de que a cultura, ou os europeus, eles viviam num processo totalmente mais avançado do que os indígenas que aqui viviam. Então, foi totalmente ignorado os indígenas, tratados como um povo que não tinha cultura, não tinha religião e que deveriam ser catequizados.
Nesse contexto entra a igreja, que tinha um papel fundamental no processo de catequização e de levar a esses indígenas a religião e a fé católica, levar a salvação a esses indígenas. Então, a igreja, ela dentro do território brasileiro, na colônia brasileira, ela era dividida em dois tipos de segmentos, né? O clero secular e o clero regular. O clero secular era o dos bispos, padres que tinham aí, controlavam e cuidavam de centros religiosos, igrejas, paróquias, templos, e nós temos o regular, que eram as ordens, que eram os que ficavam mais próximos, através aí de missões de catequização desses indígenas. Nós temos, por exemplo, a primeira missão indígena, que foi a de 1559, com Manuel de Nóbrega, que foi um jesuíta que veio com o objetivo de catequizar esses indígenas. A catequização dos indígenas não evitou que eles fossem utilizados como escravos, muitas vezes como escravos pelos donos de engenhos e brasileiros que aqui viviam, né, os portugueses também que vinham para o Brasil, não fez com que eles deixassem de ser utilizados como mão de obra escrava. Porque também eram achados com uma facilidade maior, mas infelizmente também eles não eram resistentes. Enfim, eles foram utilizados como mão de obra escrava. E houve também o que nós chamamos de genocídio indígena, que também a fé católica ela não pôde evitar isso, que foi a morte de milhares e centenas de indígenas, que foram mortos tanto no trabalho quanto também nos ataques às suas aldeias. Falando um pouco sobre também sobre o papel da igreja na mão de obra escrava negra, é que no transporte dos escravos negros, né, a igreja também tinha um papel fundamental dentro dos navios, onde eles pregavam e também era um dos fatores no qual justificava essa escravidão. Então, com o objetivo de levar a fé a esses escravos, a esses negros que eram pagãos, que não tinham religião, né? Ditos que não tinham religião, que não tinham cultura e que eram praticamente animais que precisavam da salvação da fé católica, né? Salvação de Cristo. Enfim, eles eram levados, né? Esses padres eram levados dentro desses navios, onde eles pregavam e catequizavam esses negros. Esses negros, por sua vez, se fossem convertidos à fé cristã durante a viagem e morressem, né, eram jogados, infelizmente, também em valas e terrenos onde eram colocados os lixos dos moradores da colônia. Mas esses negros, eles recebiam o chamado a fé católica, né, a catequização através da igreja para esses negros. Então, quando nós falamos do processo de escravização e também falamos do processo lá de catequização do domínio branco sobre o índio no Brasil colonial, nós vemos que a igreja ela tem um papel fundamental tanto de legitimação do processo quanto também de catequização e também levar o ideal religioso a esses povos. Falando um pouco sobre a sociedade colonial, nós temos ela dividida, ela era bem dividida hierarquicamente, onde nós não tínhamos muita mobilidade social, principalmente nesse período da história, não havia mobilidade social, onde nós temos no topo a aristocracia, que era um grupo pequeno de pessoas que tinham controle de toda a colônia, principalmente o senhor de engenho. O senhor de engenho naquela época era como um grau de nobreza, você ser dono de um engenho, ter o controle de uma área onde era plantado e onde era colhido a cana para fazer o açúcar. Então era um nível de hierarquia muito alto, tá? E após esse nível nós temos os chamados homens livres, que eram os senhores de terras que não eram donos de engenho,
como capitão, carpinteiro, artesão, donos também de pequenas manufaturas. Então, nós temos aí esses homens livres, geralmente brancos, e em alguns casos também de várias outras nacionalidades. Mas essa é o meio da nossa pirâmide social, os homens livres. E por fim nós temos os escravos, que eram as mãos e os pés do Senhor. Na verdade, toda a colônia ela funcionava em torno e a partir do trabalho dos escravos, que eram conhecidos como mãos e pés do Senhor. Os escravos africanos eles eram um número muito grande, haja vista que hoje no Brasil mais de 66% da população brasileira é de mestiços, devido à mistura, né, de mestiços, pardos, enfim, através da mistura que hoje é o Brasil, a partir dessa quantidade massiva de negros que vieram da África para trabalhar dentro do contexto açucareiro do Brasil, beleza? Então, qualquer dúvida, galera, deixem aí nos comentários, qualquer dúvida ou sugestão que nós estaremos esclarecendo, valeu? Façam as atividades propostas para casa e também as atividades dos conceituais da apostila, beleza? Grande abraço, galera, e valeu!